Há um ano atrás, nós vivíamos uma vida tranquila. Todas as coisas funcionavam muito bem, a gente estava indo para a escola, encontrando nossos amigos, indo à igreja, batendo uma bola, saindo para ir ao shopping, indo para churrasco, viajando. Mas de repente acontece o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. E as coisas começam a mudar. A liberdade que a gente tinha de ir e vir vai diminuindo, a gente vai perdendo a chance de fazer coisas que a gente gosta. De repente, aquele rolê com as amigas no shopping para assistir um filme não pode mais. De repente, a escola, apesar das coisas ruins e difíceis que tem a ver com ela, um monte de trabalho, um monte de lição, prova, era um negócio sempre muito legal pra gente e de repente a gente não pode mais ir pra escola. Daqui a pouco não dá mais pra ir pra igreja, a gente fica confinado dentro de casa, tudo que a gente faz é online. Ruim demais, né? Daí começam a aparecer as notícias de pessoas morrendo. A gente descobre que pessoas próximas de nós são infectadas com a Covid-19. A gente recebe notícias de pessoas que a gente conhece, que morrem. E aí a gente entra nesse ciclo maluco e doido que a gente está vivendo até hoje, mas que começa a se desfazer. Mas ainda não acabou. Tempos muito difíceis. Muito difíceis. Tudo aquilo que a gente gostava, de repente desaparece. A gente vive uma tragédia. Como é que a gente faz para viver em tempos onde as coisas mais comuns, mais corriqueiras, começam a se desfazer na nossa frente? Como é que a gente faz para viver quando não poder encontrar os amigos, as amigas, não poder ir ao shopping, não poder ir à escola, bater uma bola, ir no churrasco, ir para a igreja, sair? Como que a gente vive em tempos como os tempos que nós estamos vivendo? Já foi pior, melhorou um pouquinho, mas ainda está bem difícil, né? Como é que a gente vive? Em tempos que nós perdemos as coisas que mais nos importam. Tem um texto da Bíblia que ajuda nessa reflexão e ajuda a trazer uma resposta para tempos difíceis como os tempos que nós estamos vivendo. Esse texto está na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo 2, 3 e 4. E eu quero pedir que você preste atenção na leitura. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e inteiros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria. A alegria é uma resposta para os tempos difíceis. E aí você deve estar se perguntando assim, beleza, Jô, mas como é que eu fico alegre com tempos tão difíceis? Como é que eu fico alegre com notícias tão ruins? Como é que eu fico alegre sabendo do que está acontecendo no Afeganistão, por exemplo, das várias guerras no Oriente Médio? Como é que eu fico alegre sabendo que ainda existe racismo, preconceito, discriminação? Como é que eu fico alegre sabendo que na minha família pessoas deixaram de existir, pessoas morreram? Gente, talvez essa também deve ter sido a pergunta dessa pequena comunidade de cristãos aqui que
o Tiago está se relacionando com eles e está escrevendo para eles. Provavelmente eles perguntaram também, como é que faz para viver em tempos difíceis? Como é que faz para viver em meio a tragédias? Como é que a gente fica de pé no meio de tanta coisa difícil? Como é que a gente resiste tendo que ir para aula online? Meu Deus, quem aguenta aula online? Culto online? Mas tudo bem. Como é que a gente faz para fazer isso? Como é que a gente faz para viver tempos difíceis? Veja, esse pessoal que está recebendo a carta do Tiago também está vivendo tempos muito difíceis. Eles não viveram a pandemia da Covid-19, obviamente, mas eles vivem outras questões que fazem a vida ser bem difícil para eles. Eles estão vivendo, por exemplo, uma opressão muito grande por parte de pessoas muito poderosas naquela comunidade. E no meio dessa opressão dessas pessoas poderosas, há a discriminação, a desonestidade, tem roubo, gente poderosa e rica roubando gente pobre, tem fofoca, tem violência, tudo que a gente tem também nos nossos dias. Talvez a vantagem deles é que eles não tinham a Covid-19. O fato é que eles também passam tempos difíceis demais. Olha que interessante. Havia discriminação naquela comunidade. O Tiago, inclusive, é obrigado a falar para eles. Meus irmãos, capítulo 2. Como discípulos de Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre uma pessoa pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e tratarem de qualquer maneira a pessoa pobre, vocês não estão fazendo discriminação usando critérios errados? Não façam isso. No meio das dificuldades, as outras dificuldades não param. Assim como no meio da pandemia da Covid-19, as pessoas continuaram tendo gripe, as pessoas continuaram tendo câncer, as pessoas continuaram tendo pressão alta. Nos tempos difíceis, as coisas continuam, inclusive as coisas ruins. Essa pequena comunidade aqui vivia lutando com discriminação de pessoas. As pessoas ricas e poderosas tinham esquemas escusos, esquemas desonestos para incriminar outras pessoas. Negócio muito difícil, tempos muito difíceis. O Tiago chega a dizer assim, por que vocês ficam aí falando bem desse pessoal poderoso? Não é esse pessoal poderoso que é desonesto, que cria leis injustas e arrastam vocês para os tribunais e vocês vão ser julgados por coisas que vocês não fizeram. Veja, eles também estão sofrendo. O Tiago vai dizer no capítulo 5 para os poderosos, olha, vejam, ó poderosos, o salário dos trabalhadores que ceifaram nos campos de vocês e que vocês acumularam com fraude e desonestidade está clamando contra vocês. O lamento dos trabalhadores chegou ao ouvido do Senhor. Olha os tempos difíceis, tem discriminação, tem gente poderosa oprimindo gente que trabalha, tipo eu e você, ou tipo eu, você e seus pais, talvez você não trabalhe ainda. Gente trabalhadora, gente honesta que está sendo oprimida por gente poderosa e que não paga o salário direito. Sabe assim, igual o pessoal que trabalha no iFood, ou no Uber Eats, ou no Rappi, que vai entregar comida nas costas, ou seja, leva comida nas costas, mas o que ele recebe não dá nem para pagar a comida que ele leva para o outro. E por trás disso tem gente muito poderosa. Esse é o contexto dessa pequena comunidade de cristãos. Tem mentira, tem fofoca. O capítulo 3, o Tiago trabalha muito a questão da língua, porque tinha muita mentira, muita fake news, muita fofoca. Porque sabe o que, gente? Nos momentos em que a gente está sofrendo e passando dificuldades, a gente começa a abrir mão dos nossos valores. Alguém doente, alguém sofrendo, nem sempre consegue se manter limpo, consegue se manter puro.
consegue se manter de um jeito que agrade a Deus. Tempos difíceis são tempos onde a gente abre muitos dos nossos valores e acaba se perdendo. Não é à toa que também na carta de Tiago, aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 13, o Tiago começa a falar sobre tentações. Tipo assim, cara, maior situação difícil, opressão, violência, mentira, discriminação, juízes injustos, leis injustas. Essa comunidade está sofrendo, passa fome, passa frio. Por que o Tiago vai falar sobre tentações? Porque nos momentos mais difíceis que a gente vive, são os momentos mais propensos para a gente abrir mão daquilo que a gente de fato acredita. Porque a gente já está sofrendo, não custa aliviar um pouco. A gente pensa assim às vezes, e aí o Tiago começa a falar, se alguém for tentado, jamais diga que isso foi Deus que fez. Percebe? A mesma coisa que eu e você vivemos. No meio de todo esse sofrimento que o mundo inteiro está passando, e a gente também está vivendo aqui no Brasil, existe a tentação da gente abrir mão dos nossos valores, daquilo que nós acreditamos de verdade, abrir mão da nossa fé, da nossa obediência a Jesus. Mas como é que Tiago tem a pachorra de dizer para esses caras que nesses tempos difíceis, eles devem ter alegria? Como é que o Tiago tem a coragem de dizer para nós, inclusive nos nossos dias, que do meio dessa loucura toda que a gente viveu e está vivendo, pode sair alguma coisa boa? Como é que ele pode dizer isso? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre alegria. Quando na prática e em meio às dificuldades, a gente tem que optar pelo melhor caminho. A gente tem que manter os nossos valores de pé. A gente não pode desistir da verdade, a gente não pode desistir do amor, a gente não pode desistir, em hipótese alguma, de fazer o bem. A gente não pode desistir do que a gente crê, a gente não pode desistir de Jesus, a gente não pode desistir da nossa fé. É sobre isso que esse texto de Tiago, capítulo 1, fala. Ter as provações e as dificuldades como motivo de grande alegria é manter-se nos momentos difíceis sem abrir mão dos valores. Imagina que essa comunidade de Tiago aqui, esses cristãos que estão sendo oprimidos por gente poderosa, por gente que tem armas, por gente que tem as leis do seu lado, por gente que tem a empresa do seu lado, e essa pessoa que está ouvindo a carta de Tiago é um mero trabalhador. Imagina se no meio disso ele está sendo tentado a se vingar. Imagina se no meio disso ele está sendo tentado a levar vantagem. Lembra daquele momento no meio da pandemia que tinha uma conversa de que tinha alguns empresários que estavam comprando grandes doses de vacina para vacinar pessoas das suas empresas e também seus familiares, enquanto isso a maioria da população brasileira não tinha a vacina. Então, em momentos difíceis, a gente abre mão de valores que a gente não deveria abrir. Imagina se esses caras aqui que estão ouvindo o Tiago resolvem se vingar, resolvem achar vantagem, resolvem sair falando mal dos outros, resolvem fazer fofoca, resolvem ficar só reclamando. Qual é a diferença de alguém que segue Jesus em relação a uma pessoa que não conhece Jesus e que os dois passam por momentos difíceis? Talvez a diferença é essa que o Tiago está dizendo, que quem segue Jesus aprende a, no meio das dificuldades, encontrar alegria. Quando na prática, no dia a dia, no meio dessa pandemia, tendo que de novo ir para uma aula online ou para o parcial, um dia é online, outro dia na escola, ou ainda não podendo fazer o que a gente quer fazer, não podendo sair como a gente gostaria de sair, não podendo encontrar pessoas que a gente sabe que não estão mais entre nós porque a Covid-19 levou, tendo que ouvir os nossos pais ansiosos e preocupados porque eles perderam negócios ou perderam o trabalho, perderam recursos,
e a nossa vida teve que mudar, a gente teve que se comportar de um outro jeito, porque agora tem menos recurso, menos dinheiro, por causa da pandemia. Como é que a gente faz para ter alegria em tempos difíceis? Por que que o Tiago tem essa pachorra de dizer para a gente deve olhar para os momentos difíceis e tirar a alegria? Qual é o segredo? Qual é o segredo que o Tiago tem para dizer para a gente? O segredo que o Tiago tem, e que ele começa a explicar no capítulo 1, mas ele vai deixar mais claro no fim do capítulo 1, é o seguinte, ó. Olha como ele termina o capítulo 1. Eu li o capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, mas olha como ele termina o capítulo 1. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou seja, sem falha, sem mancha, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar das pessoas em dificuldade que estão entre nós, perto de nós e que a gente conhece, e não se deixar levar por esse mundo louco. Bom, então a resposta do Tiago é: olha, em tempos difíceis, essas coisas acontecem, a gente não tem como impedi-las, a gente se sente tentado a abrir mão dos nossos valores, a gente se sente tentado a falar mal de um, de outro, do pai, da mãe, da irmã, do irmão, a gente se sente tentado a fazer discriminação, a gente pode cair num ciclo de fofoca ou num ciclo de reclamação, ó vidas, ó céus, ó azar, ou a gente pode se deprimir. E o Tiago fala assim, gente, tem um jeito de passar por tempos difíceis e encontrar alegria. Tem uma alegria que surge do quê? Do serviço. Tem uma alegria que surge do movimento de sair de si mesmo, de parar de prestar atenção só em si, nas suas dores, nas suas questões e naquilo que você perdeu ou que você não tem ou que você gostaria de ter, e ir na direção de outras pessoas que têm menos que você ou que estão sofrendo tanto quanto você. O que o Tiago está dizendo é: quando a gente sai na direção da viúva, do órfão, do pobre, aqui é uma categoria, um exemplo para dizer que tem muitas pessoas sofrendo. E quando a gente vai na direção dessas pessoas que estão em sofrimento, saindo um pouco de nós mesmos, surge uma alegria. É uma alegria que surge de servir as pessoas. Pois bem, é isso que eu queria dizer hoje para você. Que você tem a escolha ou de ficar reclamando, ou, de repente, de continuar achando que o culpado por todas as coisas que estão acontecendo na sua vida são seus pais, ou você achar assim, é mentira esse negócio aí de Covid, já acabou. Você pode ficar se lamentando, você pode acreditar em fake news, você pode, inclusive, ignorar tudo que está acontecendo e continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo, e tem muita gente fazendo isso. Ou você pode se colocar na sua família, na sua comunidade, como alguém que quer servir, alguém que pretende ajudar, alguém que pretende minimamente consertar o que está acontecendo. Alguém que vai dizer assim, olha, eu quero sair dessa lógica. Eu estou assim, bastante afim de fazer algo que faça sentido para a minha vida enquanto tudo isso está acontecendo. De repente você vai ser a pessoa que vai falar assim, ó, me dá a vassoura aí, eu vou ajudar a varrer. De repente você vai ser a pessoa que vai falar assim, meu, cansei de só reclamar. Cansei de não me envolver com tudo que está acontecendo e só ficar no WhatsApp me distraindo com coisas que não vão me levar em lugar algum. Talvez você seja a pessoa que quer dizer assim, gente, vamos nos mobilizar, vamos fazer algo para que a gente possa diminuir o nosso sofrimento e o sofrimento das pessoas que a gente sabe que não tem com quem contar. E aí você chega à conclusão
que refazer tudo isso que está acontecendo não é tarefa fácil e que as coisas não serão nunca mais do mesmo jeito que elas foram, como eram antes. O pessoal já fala desse novo normal, né? Que é esse jeito que as coisas estão se configurando que nunca mais serão como foram antes. E dá um pouquinho de saudade do que a gente viveu, mas também a gente tem a oportunidade de fazer coisas novíssimas a partir desse tempo difícil que a gente está vivendo. A gente pode ter a opção de buscar e achar a alegria que está contida no serviço. A alegria que vem do ato de ir na direção das pessoas que estão sofrendo, seja dentro da nossa casa, fora da nossa casa, na nossa escola, seja no nosso bairro, e ajudar a refazer o que se perdeu. Talvez as coisas não serão da mesma forma, mas haverá uma alegria que vai surgir desse lugar, assim como Jesus, que deixou toda a sua glória e veio na nossa direção para nos servir. Assim como Jesus, que vendo o nosso sofrimento e a nossa dificuldade, veio na nossa direção e refez todas as coisas. Assim como Jesus, que ao invés de pensar em quem era culpado e quem não era culpado, ou a quem ele podia recorrer para jogar a culpa em cima, ele disse para o Pai assim: deixa comigo, eu vou, eu resolvo, eu refaço. E pode ser que no meio do processo de refazer as coisas, alguém veio de novo e bagunçou. Ele foi lá, puxou daqui, esticou de lá, colou daqui, colou de lá e refez. Por isso, o meu convite para você, a partir dessa pequena mensagem, é que você confie que é possível viver alegria em tempos difíceis. Mas essa alegria não cai do céu de qualquer jeito. Essa alegria vem de uma decisão. A decisão da gente sair da inércia, da gente sair do lugar da fofoca, da reclamação, da culpabilização do outro. Essa alegria aparece quando a gente sai para servir. Quando a gente sai para dizer em que coisa eu posso ajudar, no que eu posso ser útil para você. Chegar para os seus pais e dizer: e aí pai, e aí mãe, o que eu posso fazer nesses tempos difíceis que a grana está mais curta? Onde eu preciso economizar? Chegar para os líderes da igreja e dizer assim: e aí, o que eu posso fazer? Porque tem uma alegria que surge da prática do serviço. Pode parar e perguntar para as pessoas que estão se movimentando no meio de tudo isso e que estão servindo pessoas, se elas estão alegres ou se elas estão tristes ou reclamonas, e você vai se surpreender, porque elas vão dizer: eu só sinto alegria, eu experimento alegria. Tem dias mais ou menos, mas a maioria dos dias é muito bom, porque servir gera alegria. É por isso que Tiago tem a coragem de dizer: as coisas ruins acontecem, inclusive acontecem para pessoas boas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Busquem a alegria que surge do meio das tragédias. Essa alegria está no fato da gente sair de nós mesmos e irmos na direção do outro, como Jesus fez. Deus abençoe vocês. Minha oração é que vocês confiem que é possível viver alegria em tempos difíceis e que vocês decidam, a partir da casa de vocês, das relações de vocês, chegando na igreja e extrapolando inclusive a igreja, chegando na escola, chegando no bairro, na cidade, vocês possam servir pessoas e vocês vão se surpreender com a alegria que nasce do serviço. Deus abençoe.